Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa aula. Hoje o tema é a Constituição Estadual, tá? Baseado no edital do último concurso da Polícia Militar, nós temos o seguinte estudo em noções de direito constitucional. Nós tivemos, no primeiro estudo que nós fizemos, nós tratamos do capítulo que trata da administração pública. Então, nossas duas primeiras aulas, nós tratamos do artigo 37 até o artigo 43 da Constituição Federal. Na aula de hoje, falaremos, então, da Constituição Estadual do Estado de Santa Catarina. Conforme o último edital, né, são aqueles capítulos ali que serão cobrados na prova de vocês. Primeiro capítulo, da administração pública, mas não é todo o capítulo, tá? É das disposições gerais e dos militares estaduais. Depois, na Justiça Militar, dentro do Poder Judiciário, tá? Então, vamos tratar aqui dentro do Poder Judiciário, vamos falar no artigo 90 da Justiça Militar, é só um artiguinho, e vamos falar da Segurança Pública, disposições gerais da Polícia Civil e da Polícia Militar. Além disso, né, nós vimos então lá no artigo 42 da Constituição Federal, a regulamentação dos militares estaduais. Vocês ainda verão com a Proficari, dentro de noções de direito constitucional, o capítulo que trata da segurança pública lá na Constituição Federal, tá bom? Então aí vocês ficam preparados para essa prova. Na data de hoje, então, o objetivo nosso é revisarmos da administração pública. Então aquelas duas primeiras aulas que nós tivemos serão fundamentais. E vocês vão ver que nada mais é que uma boa repetição de tudo aquilo que a gente já viu, tá bom? Então vamos lá. Só para vocês se situarem aqui dentro do nosso esquema, ó, nós estudaremos então o capítulo da administração pública, que vai do 13 ao 30 da Constituição, que equivale ao 37 até o 41 lá da Constituição Federal. Também estudaremos os militares estaduais, né, que equiparado lá na Constituição Federal, eles são encontrados no artigo 42 da Constituição Federal. Então, vocês têm que fazer esse estudo paralelo, tá? E nós vamos estudar dentro do capítulo do Poder Judiciário, a Justiça Militar e o capítulo da Segurança Pública, especificamente os órgãos da Segurança Pública, com especial atenção à Polícia Civil e à Polícia Militar, porque é o que cai no edital da PM. Então, quem está se preparando para o DEAP e PM já notou a diferença. No DEAP cai toda a Constituição Estadual. Toda, tá? Na PM é reduzido, então fica mais tranquilo de nós estudarmos, tá? Se eu fosse dar aula para o DEAP, seriam 2 aulas inteirinhas só para tratar da Constituição Estadual, tá? Então, como o assunto da PM é mais reduzido, provavelmente a gente vai gastar uma aula para isso, tá bom? Vamos lá então, conforme as dúvidas a gente progride ou não. Então, da Constituição do Estado de Santa Catarina, certo? Então, o que a gente estudou no primeiro dia de aula? Que nós somos formados por uma República Federativa do Brasil, que é o Estado brasileiro. Então, nós temos uma Constituição maior, que é a Constituição Federal, e cada ente federativo tem a sua Constituição estadual. Então, o objetivo nosso é estudarmos as regras da Constituição Estadual, que trazem regras regionais, né, para todo o Estado de Santa Catarina. Tá bom? Então, vamos lá. Da Constituição de Santa Catarina. Começamos, então, ó, do capítulo da administração pública, das disposições gerais. Então, esse é o nosso objetivo. Artigo 13. O artigo 13, pessoal, é equiparado lá, ó, ao artigo 37 da Constituição. Então, vamos lá. A administração pública de quaisquer dos poderes do Estado compreende. Então, entra aquele estudo que a gente já fez de administração pública. Vocês lembram? A gente fez aquele esqueminha lá de administração pública. Vamos lá, qual é o conceito de administração pública? Conjunto de órgãos, entidades e agentes incumbidos da função administrativa, ok? Vocês têm que estar na ponta da língua. A administração pública, nós estudamos que ela é composta por administração direta e administração indireta. A administração direta, ela é equiparada àquilo que a gente chama de administração centralizada, e ela representa os entes federativos, né? União, estados, Distrito Federal e municípios. Como vamos estudar a Constituição Estadual, a ênfase é no Estado, ok? Então, a organização administrativa do Estado. Mas é a mesma coisa, tá? Então, não vai fugir disso. Aí nós temos a administração indireta.
A administração indireta é formada por o quê? Por entidades. E essas entidades são criadas ou autorizadas por alguma coisa. Pelo quê? Por uma lei específica. E essa lei específica significa que eu só posso tratar desse assunto, eu não posso tratar de vários assuntos, ok? Dentro da administração direta, nós temos um fenômeno, que é o fenômeno da desconcentração. E eu crio órgãos. Característica dos órgãos é não ter personalidade jurídica. Em âmbito estadual, quais são os órgãos do Estado? Secretarias, tá? Beleza. Nós temos também a chamada descentralização, que pode ser por outorga, aonde eu passo para a chamada administração indireta, ou eu posso fazer descentralização por delegação, passando para um particular. E esse particular vai ser uma concessão, permissão ou autorização. Então, concessão, permissão ou autorização. Professor, por que tu está falando disso? Porque vai estar na Constituição Estadual. Ok? Então, vejam bem, a descentralização, eu posso descentralizar para uma entidade pertencente à administração pública ou posso descentralizar para um particular. Essa lei específica, ela cria ou ela autoriza. Então, ela cria quem? Que eu tenho que saber na ponta da língua, a autarquia. Mas tem aquela outra fundação que a doutrina fala, né? Que é a Fundação Pública de Direito Público. E a lei autoriza aquelas outras três. A Fundação Pública de Direito Privado, a nossa empresa pública e a Sociedade de Economia Mista. O que mais que nós aprendemos? Que essas duas aqui podem prestar serviço ou explorar atividade econômica. E para explorar atividade econômica, somente em duas situações. Quais são as duas situações? Vamos lá. Segurança nacional ou relevante interesse coletivo ou interesse público. Tá? Nós vamos ver que na Constituição Estadual é diferente. Na Constituição Federal, o artigo 173 diz que a exploração da atividade econômica somente para a segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Em âmbito estadual, o Estado cuida de segurança nacional? Cuida não. Não, porque é das Forças Armadas. Então, não, na Constituição Estadual só terá essa parte aqui. Tá? Vamos lá. Quem não entendeu já vai entender quando eu começar a explicar. Bom, então, eu posso descentralizar para uma entidade ou posso descentralizar para um particular. Vamos lembrar. Então, eu tenho o Estado, eu desconcentro criando órgãos. Há uma hierarquia, há uma subordinação aqui. Eu posso também pegar parte do Estado e passar para outra pessoa jurídica. Essa outra pessoa jurídica pode ser um particular ou pode ser uma entidade. Se ela é uma entidade, faz parte da administração. Se é um particular, é um particular. Ambos estão prestando serviços públicos, ok? Lembrar das nossas concessionárias aqui. Quem olhou as reportagens dessa semana aqui de Chapecó, vocês viram que a prefeitura está pensando, já tem autorização do Estado e da União, para fazer uma concessão do aeroporto de Chapecó. Vocês viram? Então teremos mais uma concessão em Chapecó. Já temos do transporte urbano, já temos aí dos estacionamentos e teremos provavelmente do aeroporto. Tá? Será uma terceira concessão aí em breve. Certo? Ou seja, uma prestação de serviço. Né? Hoje o aeroporto ele é municipal, está sendo prestado pelo próprio ente, mas depois ele pode ser concedido. Seria o caso que vai acontecer com o aeroporto. Fechou? Vamos para a leitura agora? Vamos entender? Olha só, então a administração pública de quaisquer dos poderes do Estado. Lembro que lá no caput do 37 ele fala, né, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, do município, a redação aqui é diferente, não tem por que eu falar disso, porque eu estou falando do Estado. Tá? Então, a administração de quaisquer dos poderes do Estado. Lembrando que, quando eu olho a administração pública, eu lembro de qual dos poderes? Qual o poder que tem a função típica de administrador? Poder? Qual o poder? Pode falar. Executivo.
Tá. E o judiciário legislativo administram? Também, ó. Qualquer dos poderes. Mas quando? Na função atípica. Então, na função atípica, eu coloco o poder judiciário e eu coloco o poder legislativo. Ok? Então, aí eu tenho a administração pública estadual. Vamos lá, então. Ela é formada, então, ó, por órgãos da administração direta. Fechou, então? Ó. Dentro da administração direta, eu tenho órgãos. Então, se for vir uma questão aqui, vai ser uma questão literal. O que eles vão fazer? Vão trocar, né? Em vez de ter órgão aqui, eles vão colocar entidades da administração direta e órgãos da administração indireta. Eles vão só inverter. Ok? Então, vocês têm que estar atentos para não, uma leitura rápida não cair na pegadinha. Fechou? Sim ou não? Vamos lá, pessoal. Hoje saiu o edital, né? Vamos se animar. Ó, então, administração direta formado por órgãos. As seguintes entidades da administração indireta dotadas de personalidade jurídica própria. Então, o que nós já estudamos? Que a entidade tem como característica ter personalidade jurídica. Ou seja, ela é um sujeito de direitos e obrigações. Fechou? Então, se eu quero processar, por exemplo, a Celesc, eu processo o Estado ou a Celesc? Celesc, ok? Por quê? Porque é uma entidade, né? No caso, a Celesc é uma sociedade de economia mista estadual. Certo? Vamos lá, então. Continuando. Então, quais são as entidades que nós temos no Estado na administração indireta? Primeiro, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Vejam bem, eles fizeram a mesma coisa da Constituição Federal. Pegaram fundações públicas e não fizeram as duas espécies. Ok? Simplesmente jogaram fundações públicas. Mas a gente sabe que não é bem assim. Pode ser de direito público ou de direito privado. Por exemplo, nós temos aqui no Estado a Fundação Estadual de Educação Especial, Fundação Estadual de Educação Especial, que cuida, por exemplo, né, de recursos das APAES. É uma fundação de direito público. São servidores que trabalham nela. Tá? Vamos lá, então. Depende de uma lei específica. A criação de quem? Então, depende de uma lei específica a criação da autarquia. E aí nós temos ali, ó. E também depende de uma lei específica a autorização, né? Autorização, ó, para a constituição de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, das suas subsidiárias, que já aprendemos o que é uma subsidiária. Lembra o que é uma subsidiária? Eu tenho a Petrobras como principal e ela pode ter empresinhas menores aqui ligadas, que são as suas subsidiárias. Para criar uma subsidiária, eu dependo de autorização legislativa. Tem que estar na ponta da língua isso, tá? Ok? Então, vamos embora. Então, olha o que diz a Constituição Estadual. A lei específica cria a autarquia e autoriza a constituição da empresa pública, sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Além disso, ela autoriza a instituição da fundação pública. Ou seja, na Constituição Estadual, ela só fala desta fundação aqui. Ela faz a mesma coisa que a Constituição Federal faz. Ela esquece que existe essa de direito público aqui. Tá bom? Mas existe. Vamos lá, então. Continuando, ó, depende de uma lei específica ainda, ó, a transformação, a fusão, a cisão, a instituição, a dissolução, a transferência de controle e a privatização de qualquer das entidades mencionadas na linha anterior. Tá? Então, acrescentou um inciso que não tem na Constituição Federal. Concorda comigo? Lá na Constituição Federal não fala em transformação, não fala em fusão, não fala em extinção, dissolução. Tá? Então, depende de uma lei específica tudo isso. Tá? São transformações societárias das sociedades públicas. Por exemplo, o que é uma fusão? Né? É juntar uma com a outra. Tá? Por exemplo, tenho duas empresas estaduais, quero juntar uma com a outra, eu faço uma fusão. Tá? Vamos lá, então. Continuando. Parágrafo 2º. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a participação das entidades da administração indireta de capital de empresas privadas, ressalvadas as instituições financeiras oficiais e as que tenham por objetivo a compra e venda de participações societárias e aplicação de incentivos fiscais. Essa regrinha
é equiparada ao inciso 20 do artigo 37, com uma pequena diferença. Olha que diferença. Então, para quem está estudando comigo, a diferença é o seguinte, ó. Quando lá na Constituição Estadual, na Constituição Federal, a criação de subsidiárias está no inciso 20, não está no 19. Aqui eles colocaram junto como se fosse lá a leitura do 19, tá? Então, a criação de subsidiárias depende de lei? Sim, depende de lei específica. Ok? Cuidado, eu fiz por gosto de charadinha, tá? Ó, a subsidiária depende de uma lei específica. E a participação de uma empresa dessa numa empresa privada, depende de quê? Depende de autorização legislativa, depende da Assembleia. Então, por exemplo, a Celesc, tá? A Celesc pode participar da compra de ações menores? Digamos uma empresa privada aqui, ó. Ela pode comprar ações dessa empresa privada? Sim, mas depende do quê? De autorização da Assembleia. Se a Assembleia Legislativa autorizar, ela pode comprar partes de outras empresas. Por quê? Porque isso aqui pode dar um baita de um prejuízo ou um baita de um lucro, certo? Lembra lá no governo federal, o negócio da Lava Jato, a compra da empresa Pasadena lá nos Estados Unidos, deu um baita de um prejuízo para a Petrobras. O que era aquilo? É isso aqui, ó, a participação em outra empresa. Pode dar lucro, mas pode dar um baita de um prejuízo, tá? Então é isso que tem que ser cuidado. Por isso que passa pela Assembleia, antes de fazer qualquer compra. Vamos embora. Ok? Olha só. Inciso 3º, parágrafo 3º. O disposto no artigo 23, inciso 2, que é o teto. Vamos lá. Vocês estudaram comigo o teto. Lá no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, a gente estudou o teto. Qual é o teto geral? Teto geral é o do ministro do STF. Ok, aí nós temos subtetos. Em âmbito do município, qual é o teto? Prefeito. Em âmbito do estado, qual é o teto? Depende, né, dos poderes. Então, eu tenho que ver o poder. Os 3 poderes. Do poder executivo é de quem? Do governador. Do poder legislativo é de quem? Dos deputados. E no âmbito do poder judiciário estadual é o salário dos desembargadores, que é limitado a 90 inteiros e 25 centésimos dos ministros do STF. Só que nós vimos que na Constituição é possível que o Estado adote um limite único, desde que faça uma alteração na sua Constituição. E esse limite único é o do desembargador do Tribunal de Justiça. Agora nós vamos ver se é verdade o que o professor ensinou ou não, porque tem que estar na Constituição Estadual. Certo? Concorda comigo? Tem que estar na Constituição Estadual. A Constituição Federal dizia que tem que ter uma alteração da Constituição Estadual para ter um teto único. Então, qual é o teto único em Santa Catarina? Desembargador do Estado. Ok? Então, por isso que um coronel pode ganhar mais que o governador. Por quê? Por causa do teto único. Vamos lá, então. Olha o que diz o parágrafo 3º. Vamos lembrar, o que dizia lá na Constituição em relação, falando de teto, em relação à administração indireta. O que falava a Constituição em relação à administração indireta? Aplica o teto ou não aplica o teto? Ou tem uma ressalva? Vamos lá. Isso, show de bola. Aplica-se o teto somente se receber recursos para pagamento de pessoal ou custeio em geral, ok? É o que vai aparecer aqui agora, tá? Porque para essas entidades aqui, ó, da administração indireta respeitar o teto, elas têm que receber recurso para pagamento de pessoal ou custeio em geral. Pessoal, isso é ponta da língua, tá? Tem que começar a repetir. Vai estar no esquema. Tá no esquema, tem que saber. Tudo que está nos esquemas do professor André são questões de prova. Eu não coloco nada aqui que eu acho que não cai em prova, tá? Então, são questões de prova. Vamos lá, agora vamos interpretar na Constituição Estadual. O disposto no artigo 23, inciso 2, que daqui a um pouco nós vamos chegar lá, fala do teto. Aplica-se às empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias,
que recebam recursos públicos da União, dos estados, dos municípios para pagamento de despesas com pessoal ou custeio em geral. Fechou então. Para respeitar o teto, essas empresas públicas, sociedade de economia mista, têm que receber recurso para duas coisas. Tem que receber recursos para pagamento de pessoal ou custeio em geral. Significa o seguinte, se vocês estudaram comigo todo o 37 ao 41, e agora estamos apenas revisando, vocês têm chance de acertar essa questão, tanto numa matéria quanto na outra matéria. Então é muito bom, tá? Vamos lá. Agora tem 2 parágrafos que só tem aqui no Estado, tá? Então marca um asterisco aí nesses 2 parágrafos. Esse do teto aqui, ó, ele é muito recorrente em prova, tá? Então asterisco nele aí. Vamos lá agora, olha o que diz o parágrafo 4º. A alienação ou a transferência do controle acionário das Centrais Elétricas de Santa Catarina, a Celesc, sua subsidiária de distribuição, ou seja, nós temos a Celesc mais uma empresinha menor, né? Então, temos a Celesc mais uma subsidiária de distribuição, tá? Então, estrutura ali da Celesc, tá? Olha o que diz. Dependerá obrigatoriamente de autorização da autorização legislativa com posterior consulta pública por referendo. Ou seja, para que ocorra qualquer venda da Celesc ou qualquer transferência de controle acionário, ou seja, o Estado passa a ter menos que a maioria do capital votante, vai ter que ter uma autorização da Assembleia Legislativa e todos os catarinenses irão às urnas ao fazer um chamado referendo. Se autorizam ou não autorizam a venda da Celesc, assim como da Casan. Ok? Vocês lembram que foi discutido isso, para alterar isso aqui, esse texto aqui, na época do governador Colombo? Olha só, então, hoje, para alienar, ou seja, vender a Celesc ou transferir o controle acionário da Celesc, porque para ser uma sociedade de economia mista, o capital é misto, certo? Mas quem tem a maioria do controle acionário da Celesc? O Estado. E se o Estado passar o controle acionário para outro, deixa de ser uma empresa, uma sociedade de economia mista pertencente à administração indireta. Então depende de nós, né, autorizar isso por referendo. Ok? Agora vamos para a próxima. Alienação superior a 49% das ações ordinárias. Ações ordinárias são ações que dão direito a voto, tá? Da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, que implique no controle acionário da companhia, depende obrigatoriamente da autorização com posterior consulta popular por referendo. Então, no caso especificamente da Casan, para alienação superior a 49% das ações, depende de nós irmos às urnas também. Então, depende da Assembleia, né? A Assembleia faz uma lei e depois nós vamos para as urnas fazer o referendo. Ok? Fechou, então? Duas questões específicas aqui do nosso estado, as maiores empresas estaduais, né? Vamos lá. 14. O 14 não é muito forte para a prova, tá? O 14 ele vai falar da questão da democracia, da participação do cidadão. São instrumentos de gestão democrática das ações da administração pública nos campos administrativo, social e econômico, nos seguintes termos da lei. O funcionamento dos conselhos estaduais com participação paritária de membros do poder público, da sociedade organizada, naqueles de campo administrativo e econômico e naqueles de cunho social. Então, existem os conselhos, né? Por exemplo, Conselho Estadual da Educação, Conselho Estadual de Assistência Social, e vai, tá? Tem que ter uma participação de servidores do Estado e da sociedade organizada. Inciso 2. A participação de um representante dos empregados por eles indicados no Conselho de Administração e na diretoria das empresas públicas, Sociedade de Economia Mista e suas subsidiárias. Vamos lá. Quem trabalha na Celesc, EPAGRE, SIDASC, é servidor ou empregado? É empregado. E olha o que a Constituição Estadual diz, que eles terão participação nos conselhos de administração e na diretoria das companhias. Para quê? Para justamente ter uma participação dos próprios empregados para discutir os interesses deles também. Isso é importante, né? Muito bom aqui, tá? Aí vem o parágrafo único, diz assim, a autonomia
gerencial orçamentária e financeira dos órgãos e entidades de administração direta e indireta poderá ser ampliado mediante um contrato a ser firmado entre os seus administradores e o poder público que contém a fixação de metas de desempenho. Como é que se chama o nome desse contrato? Como se chama o nome desse contrato? Contrato de gestão. O contrato que regulamenta e possibilita a ampliação de metas dessas entidades aqui chama-se contrato de gestão. Para quem já foi meu aluno, que é a questão que vai cair no DEAP. Qual é o princípio que está relacionado ao contrato de gestão? Quando eu tenho melhor desempenho, é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade ou eficiência? Eficiência, ok? Então, aqui está relacionado ao contrato de gestão e princípio da eficiência. Já anotaram aí? Tem que anotar, ok? Vamos lá. Essa questão é mais forte, FEPES e DEAP, tá? Essa questão aqui do contrato de gestão é FEPES e DEAP. Mas eu sei que alguns vão fazer as duas, então não vamos perder o estudo, né? Vamos embora. Agora chegou aqui o grande artigo. Quero todos atentos em mim aqui. Hoje é dia de revisar, tá? Pessoal, a questão 16, o artigo 16 está com um tracinho embaixo. Essa questão caiu no concurso do DEASE, do último concurso que teve em 2016. Deixei destacado ali. Mas vamos para o 15, porque o 15 é mais importante. Vamos lá. O artigo 15, eu quero que vocês coloquem, ele é equiparado ao 37, parágrafo 6º. E ele tem que estar na ponta da língua. Olha só. O que diz o artigo 15, o artigo 15? Ele diz assim, ó, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. É a responsabilidade objetiva do Estado. Nas ações que o Estado empreende, a responsabilidade é objetiva, cabendo sempre uma ação de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa. Como que se chama a responsabilidade do servidor? Objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Toda vez que tiver dolo ou culpa é subjetiva. Isso é avançado para a PM. É questão certa para o DEAP. Só para vocês verem o nível de dificuldade ali, diferença, tá? Mas vamos lá. PM, como vai cair? Literal. Ok? Então, as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, administração direta, autarquias e fundações, e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, o que inclui, por exemplo, as concessionárias, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. É aquela história. O policial militar chegou em casa com a arma da corporação, matou a esposa. O Estado responde? Não. O policial militar apaisano entra no ônibus, está correndo um assalto, ele atua e ele causa o dano em alguém que não tinha culpa nenhuma, né? Está lá, vira vítima. Né, porque a munição atravessa o meliante e acerta uma inocente. Responsabilidade é do Estado? Sim, porque ele agiu na qualidade de servidor. Certo? Uma discussão que eu não coloquei para vocês aqui é o seguinte. Esses terceiros que recebem o dano, um servidor pode ser o terceiro? Isso já chegou na STF, tá? Essa é uma discussão, não é fácil, é polêmica. Por exemplo, o Estado pode causar dano ao próprio servidor? Pode. Essa questão, ela surgiu, por exemplo, com os militares das Forças Armadas. Por exemplo, na Escola de Sargento das Armas, todos os anos, né, dificilmente se passa um ano de formação que não morre um aluno. Às vezes, morre o aluno, né, por questões de erro da administração pública. E aí, né, esse terceiro pode ser um próprio servidor. Por exemplo, vocês passarão na academia militar por instruções de risco. Como, por exemplo, instruções com armamento, munição e tiro. Certo? E imagine um momento, vocês estão lá na linha de tiro, né? E um colega de vocês, o instrutor chama e o colega faz assim. Né? Por isso que dia de instrução de tiro fica todo mundo tenso. Não pensa lá que os instrutores vão mostrar os dentes para vocês, tá? Eles vão dar um petelecaço se vocês virar o armamento, tá? Então é todo mundo apontando para o alvo. Mas sempre tem um bisonho que faz isso. Tá? E aí o que acontece? Colocou em risco a linha de tiro. Colocou em risco a linha de tiro, né? Ele vai ser punido. Tá? Então,
Mas ele poderia causar um dano a um servidor do Estado, certo? Um aluno ali, colega dele, né? Um policial militar de terceira classe, ou seja, um aluno soldado, tá? Então, obviamente não vai cair isso na prova de vocês. Estou falando isso porque existe a jurisprudência, tá? O que eu quero que vocês saibam? A literalidade. Pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço, pessoa jurídica de direito público e direito de regresso no caso de dolo ou culpa. Cuidem que eles podem tirar o dolo ou culpa, ou podem botar dolo e culpa, tá? Se bem que dolo e culpa tá igual, tá? Mas eles podem tirar aqui o dolo e culpa. Fechou? Vamos lá. Agora artigo 16. Os atos da administração pública de qualquer dos poderes do Estado obedecerão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. O que faltou aqui? Eficiência, tá? Por quê? Porque na Constituição Estadual não foi alterado como uma Constituição Federal, foi alterado pela emenda 19. Tá? Lá em 98, a Constituição Federal foi alterada e foi incluído o princípio da eficiência. Agora, pergunta de seleção. O Estado de Santa Catarina tem que ser eficiente? Por quê? Porque lá na Constituição Federal diz que se aplica à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, todos os poderes. Ok? Por isso que se aplica também ao Estado. Mesmo que não estando escrito aqui, se aplica ao Estado. Tá bom? Se vier na prova, eles não vão colocar eficiência aqui, porque senão torna errada a questão. O que eles colocaram na prova do DEASE? Eles trocaram impessoalidade por pessoalidade. Tiraram o in ali. Se tiver, não deixa de estar certo, tá? Só que se ele falar assim, ó, conforme o texto da Constituição do Estado de Santa Catarina, aí tá errado. Aí tá errado, tá? Se expressamente conforme, aí tá errado, tá? Agora, se copiou, colou ali, como tá ali, tá certo, tá? Ou conforme a jurisprudência, ou conforme o entendimento, aí é diferente. Mas como essa banca, eu acredito que vem mais literal, se ela disser assim, ó, expressamente conforme a Constituição Estadual, não tá aqui. Aí tá errado, tá bom? Então vocês vão ter que ter esse feelingzinho na interpretação. A FEPES não entrou nessa polêmica. Quando ela cobrou no DEASE, ela preferiu tirar o IN aqui, né, e deixar errada a questão, tá? Para não entrar em polêmica. Fechou? Vamos lá então. Os atos da administração pública são públicos, os atos administrativos são públicos. Obviamente, todos nós temos acesso à informação pelo princípio da publicidade, tá? A administração é obrigada a fornecer a qualquer interessado certidão ou cópia autenticada no prazo máximo de 30 dias de atos, contratos, convênios, sob pena de responsabilidade da autoridade. Nós temos hoje a Lei de Acesso à Informação que nos garante amplamente, né, o acesso à informação. Tá? A autoridade competente terá o mesmo prazo para atender requisições do Poder Judiciário. Então, se, por exemplo, um juiz ou o Ministério Público, principalmente o Ministério Público, requer informações do Estado sobre uma obra, por exemplo, o Estado tem o mesmo prazo, ou seja, tem 30 dias para responder ao Ministério Público. Tá? Vamos lá, então. Parágrafo 4º. A lei fixará prazo para proferimento de decisão final no processo contencioso tributário sob pena de arquivamento e da impossibilidade de revisão e renovação. Não é o caso de nós saber processo tributário, que não cai direito tributário na nossa prova, né? Vamos para o próximo. No processo administrativo, qualquer que seja o objeto ou o procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, o contraditório, a defesa ampla, o despacho e a decisão motivada. Essa questão caiu na prova da IOBV para oficial da PM, tá? Então tem que saber, tá? Então, todo processo administrativo do Estado é obrigatório, contraditório, ampla defesa e decisões motivadas. Ok? Tá? Então, todo processo do Estado deve ter contraditório, ampla defesa e despacho ou decisões motivadas. Isso é obrigatório. Tá bom? Questão caiu para oficial da PM. Parágrafo 6º agora. Parágrafo 6º equivale, quiser anotar aí, ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ou seja, estamos sempre revisando a Constituição Federal. O professor André deixou as diferenças aqui em verde, entre a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Então vamos lá, vamos fazer a leitura. A publicidade
dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos e entidades públicas, ainda que não custeados diretamente por esses, deverão ter caráter educativo, informativo e de orientação social, delas podendo conter símbolos? Não, né? Circula ou não aí? Delas não podendo conter símbolos, expressões, nomes ou imagens que caracterizem a promoção pessoal da autoridade e dos seus servidores. Até aqui vai a Constituição Federal. Aí a Constituição do Estado vai um pouquinho além, ó. E serão suspensas 90 dias antes da eleição, ressalvadas as essenciais ao interesse público. Então, aqui no Estado, ó, é vedado publicidades 90 dias antes das eleições. Tá? Então, tem uma regrinha um pouquinho mais forte que a Constituição Federal, trazendo aí que 90 dias antes das eleições já não pode mais fazer propaganda política, né? Que é inaugurar obra aí em palanques, né? De inauguração de obras, etc. e tal. Fechamos esse bloco aqui e continuamos no próximo bloco.